Amém. Boa noite, irmãos. Alegria estar aqui de volta com vocês, de volta depois da viagem. Eu já cheguei há algum tempo, mas pregando. Não estive esse mês passado. Pastor Mano me deu um descanso aí, graças a Deus. Então, mas esse mês eu e o Pastor Mano vamos nos dividir para pregar uma série sobre o Natal para os irmãos. Então nós vamos pregar algumas porções das Escrituras que falam sobre a pessoa e obra de Cristo para preparar o nosso coração para o Natal. Eu começarei nessa noite, o Pastor Mano pregará no domingo que vem. Então no dia 17 eu retorno para fazer uma outra pregação, e no dia 25, o nosso culto de Natal, o Pastor Mano também vai finalizar essa série de pregações. E isso significa que nós vamos dar uma pausa na série de Daniel. Naturalmente, hoje eu pregarei o capítulo 5 de Daniel, mas depois desse planejamento que nós decidimos fazer, então nós vamos ter essa mudança. Então convido os irmãos para ir lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Filipenses, capítulo de número 2, o versículo de número 5. Também queria desde já lembrar os irmãos que o dia 17 de dezembro nós vamos ter a Assembleia Geral. Então é a última Assembleia do ano. É importante que se diga que na nossa igreja nós temos um modelo de governo congregacional. Então essa palavra que foi dada sobre a oferta, nós temos uma prestação de conta a respeito de todo o dinheiro que entra aqui na igreja, e é nós como comunidade, cada membro que decide o que nós fazemos com o nosso dinheiro. Não é uma decisão arbitrária nem de uma única pessoa, mas de toda a igreja. Nós entendemos que essa é uma forma saudável de lidar com os recursos que o Senhor nos tem dado, e é sempre muito prazeroso parar e contemplar o que o Senhor fez ao longo do ano. Então, dia 17, para os membros dessa igreja, isso não é opcional. Queria que os irmãos considerassem e estar aqui conosco para participar dessa importante reunião da nossa igreja. Amém? Antes de ler o texto, também quero pedir a paciência para os irmãos, que a minha voz está um pouco rouca, mas vocês são misericordiosos e vão fazer o esforço para aprender a palavra de Deus. Amém? Calendário. Todos nós temos os nossos calendários, e de alguma maneira os calendários eles ditam a maneira como nós construímos a nossa vida, nós planejamos a nossa vida em torno do calendário. É natural que você tenha dias em que você trabalhe, dia que você descanse, muito por conta da sua relação com o calendário. Há feriados que a nossa nação decide ter, e nós paramos para celebrar, alguns para descansar. O fato é que os calendários eles moldam a forma como nós experimentamos a realidade e a forma como nós conduzimos a nossa vida. Imagine que você já deve estar construindo o seu calendário, o seu planejamento para o ano que vem. Essa semana foi uma semana em que eu gastei um bom tempo para fazer isso, pensar, estabelecer as metas do ano, avaliar as metas do ano passado, planejar as datas, ver o que é que tem de feriado, as viagens e coisas nesse sentido, e também me preparar para a chegada da minha caçula, Então, calendários e planejamentos sempre fazem parte. Na nossa época, na sociedade ocidental brasileira, nós tiramos o mês de dezembro para falar sobre ou nos preparar sobre o Natal. Nós temos o Papai Noel, nós temos as luzinhas, e nós temos esse que é chamado de o espírito natalino, que povoa o nosso calendário, nos implica a pensar sobre isso. No entanto, como cristãos, nós não podemos perder o fundamento e a base sobre o qual o Natal está estabelecido. Para cristãos, o Natal não é simplesmente um evento comercial. Para cristãos, o Natal não é simplesmente uma época de cultivar o bem, como uma ideia tão subjetiva que não pode ser nem descrita ou definida, mas para os cristãos o Natal é uma época de lembrar e refletir sobre o seu Criador. Dentro do calendário cristão, esse período que antecede o Natal é chamado de o Advento, quando os cristãos param para ler as profecias que falavam sobre a vinda do Messias, param para ler os textos que falam sobre o nascimento, de modo geral param para pensar sobre a entrada do Deus Criador do céu e da terra na experiência da realidade.
Por isso que nós, enquanto queremos pensar sobre Natal, sobre o Advento, nós queremos pensar sobre essa realidade, sobre o Senhor Jesus Cristo, Deus homem, que nasce em uma manjedoura, e quais são as implicações disso para nós. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 5, é o texto que nós queremos começar a pensar sobre as implicações do Natal e preparar o nosso coração para o Natal. Essa é uma passagem muito conhecida, e desde os princípios, os cristãos têm cantado isso que foi conhecido como um cântico, um hino, a respeito da exaltação, ou melhor dizendo, da humilhação e da exaltação de Cristo. Se você quiser e gosta de pensar e estudar o texto mais profundamente, você pode perceber a seguinte estrutura no texto. Versículo 5, o apóstolo Paulo dá um mandamento. Versículo 6, 7 e 8 fala da humilhação de Cristo. Versículo 9, 10 e 11 fala da exaltação de Cristo. Então nós temos 3 divisões aqui nesse texto. Primeiro, a exortação de ter a mentalidade de Cristo. Depois ele fala da humilhação de Cristo, versículo 6, 7 e 8, e ele termina então apontando para a obra suprema de exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa a divisão que eu quero seguir com os irmãos nos nossos próximos minutos que teremos para pensar sobre a palavra de Deus. Mas antes de dizer e entrar no texto propriamente, ou mesmo ler e orar com vocês, é importante que nós entendamos qual o caminho que o apóstolo Paulo quer nos levar. Ou melhor, qual é a grande ideia desse texto, qual é a mensagem principal dessa passagem que nós vamos parar para ler. Ao que me parece, o que Paulo está fazendo aqui nesse texto é magnificando, exaltando, destacando a humildade e a exaltação de Jesus Cristo para nos levar a uma imitação do exemplo dele e adorá-lo como Senhor. Então, Paulo está destacando a humilhação e exaltação de Cristo para nos levar a imitar Cristo como esse exemplo de humildade e também para adorá-lo, aliás, como o Senhor. Amém? Então tenha isso em mente enquanto nós pensamos no nosso texto. Assim está escrito na palavra de Deus. Versículo 5. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora o texto sobe. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a palavra de Deus, amém? O pastor Luiz já orou, então nós vamos entrar aqui na explicação do texto. Esse é um texto muito conhecido, e esse texto nos ajuda a pensar e preparar o nosso coração para o Natal. Esse texto nos ajuda a pensar o Natal, porque nós precisamos pensar o Natal a partir do elemento que é central no Natal. Não são as festas, não são as trocas de presente, não são os pisca-piscas ou a decoração que tem a sua beleza, mas o Natal é o anúncio de que nós não podemos nos salvar por nós mesmos e que foi necessário que na plenitude dos tempos o Senhor invadisse a nossa realidade, encarnando-se em figura humana para nos salvar. Paulo começa então nesse versículo exortando a igreja a ter essa mentalidade, a ter essa forma de viver. Essa palavra, tenha em vós o mesmo sentimento, é uma palavra muito difícil de ser traduzida. Se você tem mais de uma versão à sua disposição, se a sua Bíblia é uma versão diferente da minha, você pode ter a mesma tradução ou a seguinte tradução para essa mesma palavra. A minha versão diz, tenha em vocês o mesmo sentimento. Se você for olhar na NVI, por exemplo, você vai ter a mesma atitude.
E em outras versões você pode encontrar a mesma mentalidade ou o mesmo modo de pensar. E nós vamos concordar, todos nós, que ter sentimento, ter pensamento e ter atitude são coisas distintas. Se o que Paulo está dizendo é que eu tenho que ter o mesmo sentimento de Cristo, mas eu não tenho a mentalidade, não tenho a mesma atitude, é uma implicação diferente do texto. Se eu tenho a mesma atitude, mas não tenho a mesma mentalidade, o mesmo sentimento, é uma implicação diferente do texto. Vamos supor o seguinte exemplo, como eu geralmente gosto de explicar. Pense você no ajudar uma pessoa carente, da esmola. Então, se a atitude de Cristo é partilhar o pão, o que requer-se de mim, então, é simplesmente que eu partilhe o pão. Mas se a atitude de Cristo é o sentimento, então, o que se requer de mim é que eu tenha a vontade de partilhar o pão. Mas não necessariamente quer que eu partilhe o pão, que eu consuma a ação, de fato. E se requer a mentalidade, quer que eu pense como Jesus, que é importante, de fato, compartilhar o pão com aquelas pessoas. Qual a melhor interpretação, então, para um problema tão sério como esse? Será que a Bíblia se contradiz? Será que este é um caso em que há um erro por parte do apóstolo ou por parte dos tradutores? O fato não é esse, irmãos. Na verdade, o que parece ser mais preciso aqui é que a complexidade da palavra não consegue ser traduzida em um outro idioma. E nós podemos, então, assumir que as três coisas são requeridas daqueles que querem imitar a Jesus. Eles precisam ter consciência do que é o correto. Eles precisam desejar fazer o que é correto. E eles precisam, de fato, fazer o que é correto. Se eles têm consciência do que é correto e fazem, mas não desejam, a sua postura é semelhante à dos fariseus, dos hipócritas, que fazem simplesmente porque deveriam fazer, que fazem simplesmente para se mostrar, que fazem, mas não têm a vontade de fazer ali. Se eles têm a vontade de fazer e de fato fazem, mas não têm claro na mente dele as razões pelas quais ele deve cuidar daquele que precisa, ele é chamado de tolo. Eis a razão porque Paulo, escrevendo para Tito, vai dizer que para aqueles que são impuros, até coisas boas que fazem são impuras, porque não têm a consciência de dar glória a Deus. No entanto, nós somos muito práticos, pragmáticos, que valorizamos simplesmente aquilo que vemos, nós não tendemos a pensar dessa maneira. Qual a diferença de um servo de Deus e um filho das trevas fazendo a mesma ação? Cuidando de uma pessoa que não tem condição, distribuindo a cesta básica. Existe diferença? Você pode me dizer, para a pessoa que está com fome não tem nenhuma diferença. Mas o ponto que se está considerando aqui não é do ponto de vista da pessoa faminta. O ponto que se está considerando aqui é o ponto de Deus. E até as razões pelas quais nós fazemos o que fazemos precisam estar de acordo e precisam estar em semelhança com as razões de Cristo. Nós precisamos, irmãos, não somente moldar as nossas atitudes pela Bíblia, mas nós precisamos moldar as nossas afeições, os nossos desejos, as nossas inclinações, e devemos ter consciência daquilo que fazemos. Por isso, enquanto nós paramos para pensar no Natal, enquanto você se dedica a fazer os seus devocionais, eu não sei quantos dos irmãos aqui estão seguindo algum tipo de calendário do Advento, principalmente aqueles que têm filhos pequenos. Isso é uma prática cristã antiga, que é muito boa para ensinar seus filhos a respeito do Evangelho. Nós não devemos fazer isso simplesmente porque é o certo. Não devemos simplesmente pensar em um calendário do Advento, em fazer devocionais olhando para o nascimento, pensando na doutrina da encarnação, olhando profecias e cumprimentos sobre a vinda do Messias, porque é o certo, mas porque esse é ou deve ser o anseio mais sincero da nossa alma. Conhecer o nosso Salvador, se relacionar com o nosso Salvador, amar o nosso Salvador. Não é simplesmente vir ao culto, não é simplesmente praticar devoção, mas é querer fazer isso.
Existe uma diferença muito grande entre aqueles que vêm ao culto e que cultivam a vida de devoção porque querem, e aqueles que vêm para cumprir o formalismo religioso, porque acham que é certo. E aí, irmãos, eu queria aplicar essa mensagem para você dizendo o seguinte: não venha simplesmente ao culto ou adorar o Senhor porque isso é o certo. E de fato é certo vir ao culto, de fato é certo adorar a Deus, mas venha para cá porque você quer. Não venha para cá porque você não teve uma outra coisa melhor para fazer. Se você consegue encontrar qualquer outra coisa que seja melhor do que cultuar a Deus no seu domingo, vá para aquilo que você acha melhor. Porque de fato, o culto cristão, a adoração e a devoção a Cristo deve ser o ponto mais alto da semana. Se você consegue encontrar outra coisa para fazer que seja melhor do que adorar o seu Salvador, por favor, não perca tempo se enganando, achando que você de fato o ama, porque de fato você não o faz. É muito importante que nós pensemos no Natal como algo que é não somente uma celebração, mas uma necessidade e um anseio da minha alma. E Paulo está dizendo: tenha o mesmo sentimento, tenha a mesma atitude e tenha o mesmo modo de pensar de Cristo. Agora é preciso que nós compreendamos esse texto dentro do seu contexto. O apóstolo Paulo oferece essa exortação para a igreja, considerando que essa igreja era uma igreja demasiadamente desunida. Nós vamos perceber no capítulo 2, versículo 3, mais especificamente, eu convido você a examinar esse versículo comigo, o apóstolo Paulo orientando a igreja: nada faça por partidarismo. Capítulo 2, verso 3. Nada faça por partidarismo. Capítulo 2 de Filipenses, verso 3. Nada faça por vanglória. O que dá a entender, quando eu leio esse versículo, é que existia algumas pessoas dentro daquela igreja que estavam buscando um certo tipo de reconhecimento. Partidarismo tem a ver com as pessoas dentro da igreja buscando as suas próprias preferências. Isso vai ficar muito claro no capítulo 4, quando Paulo vai mencionar Evódia e Sintique, Filipenses capítulo 4, verso 2. Ele vai dizer o seguinte, olha só: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Esse é um dos nomes que talvez nós poderíamos colocar, não é? Que é isso? Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ao que parece, Sintique e Evódia eram umas das mulheres que sinalizavam esse tipo de partidarismo dentro da igreja. Esse tipo de anseio por que as suas vontades sejam cumpridas. Mas, meus irmãos, é preciso que nós saibamos que um ambiente como esse, uma instituição da natureza desta instituição, nós vamos ter vontades diariamente contrariadas. Eu, inclusive, como pastor dessa igreja, como um dos pastores dessa igreja, todos nós. E o grande desafio que nós vamos ter para manter a unidade, que é uma das implicações daquilo que nós compreendemos como Natal cristão, é que eu não busque a minha própria vanglória, é que eu não busque as inclinações e os desejos do meu próprio partido, do meu próprio interesse, mas que eu busque estar semelhante a Cristo. Não tenha, capítulo 2, versículo 4, em vista cada um que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. O convite que Paulo está trazendo para a igreja e que nós devemos refletir, se você quer pensar num espírito natalino baseado na palavra de Deus, pense em considerar os outros superiores a você. Interessante como a gente, pessoalmente, lida com muitas frustrações das pessoas na igreja. Eu tenho conversado com muitas pessoas frustradas com a igreja. Mas eu nunca recebi nenhuma pessoa para conversar que chegasse para mim e dissesse assim:
eu estou triste com a minha igreja, eu estou querendo sair de lá. É? Por quê? Porque é o seguinte, o pessoal lá na igreja é muito santo. Eles amam a Jesus, a igreja é uma bênção. Tem muita gente ajudando, trabalhando, e eu estou atrapalhando demais. Então eu acho que eu não estou me adequando mais ao espaço, eu vou atrapalhar outro lugar. O senhor aceita alguém para atrapalhar? Como é que o senhor me orienta a outra igreja para que eu possa atrapalhar lá? Que a igreja lá, o pessoal está fazendo as coisas certas. Você já passou por alguma experiência? Você já viu alguém dessa natureza? Dizendo, a minha igreja tem muito problema, tem muita dificuldade, quer dizer, a minha igreja é uma bênção, é muito boa, mas eu sou o problema da igreja. Eu percebo que a obra não avança por causa de mim. E eu estou querendo atrapalhar outro lugar. Não tem. Porque na nossa mente, nós sempre buscamos os nossos interesses. Eu não estou dizendo que toda pessoa que está reclamando da igreja, ela está errada. Nem estou dizendo que a igreja ela é perfeita. Isso aí não é uma ilusão que eu tenho, não. Eu conheço que a igreja é perfeita, principalmente porque eu sou membro de uma. E eu sei que eu contribuo para a imperfeição da igreja. Mas o ponto é que Paulo está desafiando a gente é ser consciente desse fato, para que eu possa sarar-me e assumir o espírito natalino, conforme o texto de Filipenses, para ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Se nós queremos, no nosso Natal, uma igreja unida, e aqui vale também eu dar uma nota de rodapé, que o Natal não é uma celebração, ou pelo menos não deveria ser uma celebração pessoal e familiar. Se você está aqui nessa noite, você está sendo convidado a celebrar um Natal em igreja. E o Natal em igreja só pode ser celebrado quando você decide ter o mesmo sentimento, a mesma atitude e o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Agora, nós vamos para a segunda parte do nosso texto. Qual foi o pensamento que houve em Cristo Jesus? Qual foi a atitude que houve em Cristo Jesus? E agora nós vamos entrar nessa parte de versículo 6, 7 e 8, que falam da sua humilhação. O sentimento que houve em Cristo Jesus foi o sentimento de humilhação. Paulo começa dizendo, pois ele subsistindo em forma de Deus. Aqui cada sentença é muito densa. Eu certamente vou frustrar algum dos irmãos, porque não vou explicar talvez uma sentença que você gostaria, e se isso acontecer, eu me coloco à disposição para que, ao término do nosso culto, a gente converse mais sobre o texto. Eu vou necessariamente, intencionalmente, pular alguns detalhes aqui do texto. Mas o primeiro ponto que destaca aqui na humilhação de Cristo é a sua renúncia. Ele existia em forma de Deus. Aqui Paulo está lembrando o que a tradição cristã chamou de doutrina da Trindade, que é uma doutrina basilar para a nossa fé cristã. O Deus que foi manifestado no Antigo Testamento como Yahvé, ele subsiste em 3 pessoas, e uma dessas pessoas é o Filho. Essas 3 pessoas são igualmente Deus. Cada um é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Não é uma simbiose, mas são um único Deus em 3 pessoas. O próprio Espírito Santo também é Deus, não é uma energia, uma força, alguma coisa nesse sentido, mas é Deus. A palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Efésios, por exemplo, vai dizer, não entristeçais o Espírito. Então essa ideia de entristecer o Espírito indica que ele é uma pessoa, porque pode ser entristecido, tem vontades, caminhar no Espírito, tem outras passagens que enfatizam a divindade do Espírito Santo, que muitas vezes é negligenciada, mas o texto que nós estamos olhando e observando fala sobre Jesus ser Deus. Ele é Deus de Deus e luz de luz. Esse é um fato muito interessante para o Natal. Nós precisamos equilibrar a nossa visão a respeito do Cristo que vem a nós no bebê da manjedoura. Eu já vou ler esse é bem conhecido, eu imagino que até os irmãos conheçam. Aquele hino para a canção de Natal para as crianças que o Lutero fez, acho que em 1934, para os seus filhos. Eu vou ler depois um trechinho aqui no final, mas eu imagino que os irmãos conhecem. Ele ressalta que aquele que está na manjedoura sustém o mundo inteiro. Ele é Deus.
Deus de Deus e luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Isso é o primeiro ponto que precisa ser considerado a respeito de Cristo no Natal. Aquele bebê que está na manjedoura decidiu ser bebê, mas ao mesmo tempo em que ele amamentava, em que ele mamava nos seios de Maria, ele também alimentava cada ser do universo. Isso é um paradoxo cristão muito interessante. Nós precisamos considerar essa verdade. Jesus é Deus. Mas ele, existindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Uma outra tradução vai dizer, ele não julgou ou não considerou o ser igual a Deus algo a que ele pudesse se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou. Uma outra palavra aqui que nós poderíamos desencapsular e passar muito tempo refletindo sobre ela. Essa palavra, se esvaziou, ela é a palavra kenosis. Algumas pessoas, interpretando essa parábola, vão dizer que Jesus se esvaziou da sua divindade e ele, como homem, fez o que fez pela ação do Espírito Santo. Essa não pode ser a interpretação correta, porque isso fere a doutrina da Trindade, como nós vimos no versículo anterior. O que ele está dizendo do esvaziamento de Jesus não é da sua essência de Deus, mas é da sua posição como Deus. Você vai ver diversas vezes Jesus operando milagres pelo seu próprio poder. Alguns vão dizer, não, Jesus fez milagres realmente, mas ele fez pelo poder do Espírito Santo. E isso está disponível a qualquer um de nós. É óbvio que não. Jesus era Deus. Ele se esvaziou da posição de Deus, mas não se esvaziou da sua divindade, porque isso era impossível. Interessante. Vou agora trazer aqui uma pergunta de uma criança, que pode ser que os irmãos tenham achando isso, isso é muito difícil, tá? Okay. Uma criança uma vez perguntou assim para a tia, eu posso orar para o demônio se converter? As crianças sempre são boas em nos questionar, né? Posso orar para o demônio se converter? Ou melhor, se o demônio se convertesse? A Bíblia diz, o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. E se o demônio viesse a um culto, atazanar alguém, e aí na hora que ele fosse possuir uma pessoa e atrapalhar a ordem do culto, o pastor pregasse o evangelho de uma maneira que impactasse o coração dele. Ele, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu me rebelei contra o Criador. Eu vou me arrepender e vou clamar, porque a Bíblia diz que ele não resistirá a um coração quebrantado e contrito. O que aconteceria? Haveria perdão disponível para Satanás e seus demônios? É óbvio que não. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Jesus não se angelificou, ele se encarnou. Portanto, ele não é salvador de anjos, ele é salvador de homens. E o Natal vem para enfatizar isso. A doutrina da encarnação está no centro do Natal. E a doutrina da encarnação está no centro da nossa possibilidade de salvação. Adão, nosso representante, falhou, ele pecou, ele desobedeceu e com ele nós fomos separados da presença de Deus. Mas Cristo, o bebê encarnado, o Deus encarnado no bebê, é o nosso Salvador. Ele assume a nossa natureza humana e, portanto, nos salva por meio do seu esvaziamento. Esvazia de sua glória e de sua majestade. É muito interessante pensar como para nós é difícil abandonar certas posições de conforto, não é verdade? É muito difícil e até mesmo as nossas decisões de vida, elas são pautadas naquilo que nos trazem mais conforto. Poucas pessoas estão disponíveis a abrir mão do seu conforto, da sua posição em troca de alguma outra causa. Isso é uma realidade muito rara nos nossos dias. Se você tivesse a oportunidade de talvez trazer mais glória a Deus para ganhar talvez 10 vezes menos do que você ganha, isso é uma coisa difícil. E é para mim também. Todos nós temos dificuldade de abrir mão daquilo que nos traz certo tipo de conforto. Não é verdade? Os irmãos concordam com isso? É difícil abrir mão do conforto. Agora imagina Cristo, que tinha a maior de todas as glórias,
o melhor de todos os confortos. Ele decidiu renunciar e abrir mão de uma coisa que nós jamais poderíamos sondar, o que é a glória que ele tinha no céu, o conforto que ele tinha no céu, a adoração que ele tinha no céu, mas ainda assim ele abriu mão. O texto diz que ele não somente abre mão, ou que ele abre mão para se encarnar, ele toma a forma de servo. A ideia de servo aqui, ela não diz somente que Jesus virou um homem. A doutrina da encarnação e da humilhação de Cristo, ela nos lembra que em virando homem, ele decidiu ser o menor dos homens, assumindo a posição de maior vergonha entre a humanidade. Para Cristo, já seria vergonhoso bastante ser homem e rei do universo. E ele poderia fazer isso, já seria vergonhoso bastante. Mas ele, mesmo assim, decidiu ser homem e não ser rei, mas ser homem e ser servo, escravo. A palavra escravo aqui, ela tem diferentes contornos do que na nossa época. Em 1500, ali no início do século XVI, a escravidão, ela migra de fatores civis para fatores mais étnicos e sociais. Mas se você considerar a época que Paulo está escrevendo isso, a escravidão era fundamentalmente uma questão civil. O exército que ganhava era que subjugava o exército perdedor. Isso independente da cor de pele. Você tem, por exemplo, os gregos, né? Como a gente diz na linguagem popular, galeguinho dos olhos azul, sendo escravos dos bárbaros em determinado período da história, que seriam o que nós consideramos naturalmente como a escravidão. Aqui nós temos o ser mais exaltado do universo, aquele que é revestido de majestade e glória, a exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória do Pai, se fazendo um escravo, se encarnando. Jesus compartilhou o nosso corpo, Jesus compartilhou a nossa alma, compartilhou as nossas emoções, compartilhou o nosso ambiente. A coisa que eu aprendo com isso é que o Natal e a encarnação do Deus Criador do céu e da terra, nesse menino da manjedoura, me lembra que Ele compreende as minhas dores, que Ele conhece as minhas questões, que Ele sabe aquilo que eu passo, Ele sabe o que é se cansar, Ele sabe o que é chorar, Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é agonia, Ele sabe o que é desespero, porque Ele compartilhou essas coisas conosco. O autor de Hebreus escrevendo para o seu você, ele é eu, traidores da lei de Deus, desobedientes. Jesus tornou-se obediente para suprir a nossa desobediência. E a nossa desobediência nos levou para a presença do Pai, mas a obediência dele levou a uma cruz, e nela ele foi moído, traspassado e crucificado. Mas essa cruz, ela grita para a humanidade que a morte não tem a palavra final. Essa cruz que o Natal pré-anuncia, que vai ser consumada na Páscoa, de acordo com o calendário cristão, ela diz para nós que há uma celebração, e a celebração que eu tenho pela minha salvação não é por causa dos meus próprios méritos, mas sim por causa dos méritos de Cristo. E nós entramos na terceira seção do texto. Às vezes eu consigo resistir, mas tem vezes que não dá. Muito fofinha, né? E quando for 6, hein, gritando, papai. Ou 2, né, agora. Verso 9. O texto muda. Percebe que Paulo, ele começa aqui em cima, ele tem forma de Deus. Aí ele é semelhança e figura humana, é servo, é obediente até a morte, e morte de cruz. Ele vai descendo. Só que no versículo 9, ele muda a direção, e agora ele começa a subir.
dizendo que foi por essa morte que ele foi exaltado. Essa morte é que dá a ele o crédito da sua vitória. Essa morte inocente é que dá a ele o poder de ser salvador. E o Natal me lembra dessa verdade. O Natal pré-anuncia e prepara o meu coração para isso. Haverá o domingo da ressurreição. Haverá o dia em que nós celebraremos o túmulo vazio, porque Deus o exaltou. A exaltação de Cristo não foi uma exaltação qualquer. O texto qualifica a exaltação de Cristo como uma exaltação sobremaneira, maravilhosa, grande, sem nunca ter sido vista antes. E essa exaltação, sem nunca ter sido vista antes, dá a ele um nome que está acima de todo nome. Por que ele é exaltado? Porque ele faz uma coisa que deixa os homens de queixo caído. Isaías, quando profetiza a respeito dele, diz assim, ele é como uma raiz em uma terra seca. O que é que significa isso? Uma raiz em uma terra seca é algo que as pessoas olham e não dão nada, né? Se você vê uma raiz plantada na beira do rio, você espera que ali dê uma árvore frondosa, frutífera, não é? Mas uma raiz no deserto, você espera que ela vai fazer o quê? Que ela vai morrer. Cristo era assim mesmo. Ele morreu, mas Deus o exaltou dessa forma. E ele recebeu um nome que está acima de todo nome. A ideia do nome é uma ideia muito interessante na Bíblia. A gente canta, quão lindo esse nome é, maior que tudo é, o nome de Jesus, nós exaltamos a beleza do nome dele. Mas o nome de Jesus, quando ele é exaltado acima de todo nome, quando nós dizemos que ele é lindo, coisas nesse sentido, nós não queremos dizer simplesmente que a disposição das sílabas, elas formam algum tipo de harmonia que evoca em nós o sentimento do belo. Não. A Bíblia, ela tem uma relação diferente da nossa com o nome. O nome geralmente explica aquilo que a pessoa faz. Tanto é que diversas vezes na Bíblia você tem, por exemplo, o exemplo que me vem na mente agora, nem aqui está no meu esboço, mas é o de Noemi. Noemi, quando volta da terra, ela diz assim, Noemi, seja bem-vinda de volta. Ela diz, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amargurada. Ela muda o nome de acordo com a sua experiência, porque o nome está relacionado àquilo que a pessoa faz. Mas é interessante que quando o anjo chega para dizer para Maria o nome desse Deus menino, desse bebezinho, ele diz que esse menino será chamado de Jesus. Por quê? Porque salvará o povo dos seus pecados. O nome dele é maior do que todos os outros nomes, porque nenhum nome fez aquilo que ele fez. A obra desse menino é a maior do mundo inteiro. Por isso, o seu nome é poderoso. Não por causa do nome. Não é uma fórmula mágica em que eu simplesmente falo e as coisas acontecem. É a obra do nome. Eu me apego à obra. Arrependendo-me e crendo na obra de Cristo. Aí, então, eu desfruto do poder do nome. Não é Jesus simplesmente como abracadabra. Ou simsalabim. Mas é Jesus como Salvador crucificado e ressurreto. Às vezes nós somos relativamente místicos em relação ao nome, mas o nome simplesmente aponta para a obra de Cristo. E essa obra, então, dá a ele uma posição exaltada e uma adoração de todos os povos. E aqui eu rumo para o final da minha ministração dessa noite. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Natal é um convite à adoração. O Natal tem como razão final não a salvação dos homens, embora faça parte, mas a salvação dos homens é um meio pelo qual Deus consegue a adoração para si mesmo. Então, não é somente para nos salvar que celebramos o Natal,
mas é principalmente para formarmos uma comunidade de adoradores que prostram-se em seus joelhos e reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui o texto convida a gente a já se prostrar no hoje, mas o texto também antecipa aquilo que haverá na consumação dos séculos, quando o Jesus, Cristo, e aqui Cristo não é um sobrenome, Cristo é um título, você sabe disso, mas não custa nada lembrar, a palavra Messias é traduzida do hebraico para o grego como Christos, Messiah é traduzida como Christos, e nós traduzimos para o português do grego como Cristo. Então algumas pessoas acham que Jesus Cristo é sobrenome, mas não é, é título. Então esse Jesus, que tem esse nome, ele recebe esse título, ele é Deus. E em ele sendo Deus, ele faz tudo para a glória do seu Pai. Enfatizando mais uma vez aquilo que falou do começo da harmonia entre a Trindade. Por isso, então, o verso 9 destaca a sua posição exaltada e o verso 10 e 11 ressalta a sua adoração e a confissão de todos a esse Senhor. Eu gostaria de concluir, finalizando essa pregação, convidando você a se preparar nesse advento, nessa jornada que vamos ter do advento. Hoje, salvo engano, é o dia 3 de dezembro, né? Então, acredito que você já começou o seu advento. Alguns começam no dia 25 de novembro, outros começam no dia 1º. Só por curiosidade, alguém já começou aqui a sua jornada do advento, calendário do advento? Alguém está fazendo? Não, ninguém está fazendo. Legal. Quem pretende fazer? Alguém quer fazer e não sabe como fazer? Tem alguém que quer fazer e não sabe como fazer? Levanta a mão. Quem quer fazer e não sabe como fazer? Pronto. Então, eu vou disponibilizar um material amanhã no grupo do WhatsApp. E aí eu vou pensar em alguma maneira de servir os irmãos. Então, fiquem atentos no grupo do WhatsApp. Amanhã até o meio-dia vai chegar alguma coisa lá, dando orientação de como fazer essa jornada aí do advento. Beleza. Show de bola. Então, para as aplicações. Primeira aplicação que eu tenho aqui para os irmãos é o seguinte. Se você está aqui nessa noite e você acha que o Natal é simplesmente sobre uma época de um espírito mágico, que o panda da Coca-Cola vai aparecer nas televisões e nas propagandas, eu convido você a considerar o Natal a partir de Paulo. O Natal tem a ver com a encarnação do Salvador do mundo, que veio para dizer que você não pode salvar por si mesmo. Eu convido você ao arrependimento e à fé em Jesus. Segunda coisa, o arrependimento é um convite, ou o Natal é um convite para a celebração em comunidade. Então, nesse tempo, seria interessante você se disponibilizar a receber os irmãos de fé na sua casa, para partilhar de refeições e orarem juntos e terem tempo de comunhão. Não somente aqueles irmãos que vocês naturalmente já recebem, mas as pessoas que talvez vocês não são tão próximas. Tente se exercitar, convidando a própria comunidade para que vocês participem desse tempo juntos. Abra a sua casa, se disponibilize a servir os irmãos que partilham da mesma fé que você. Esse Natal também nos lembra, no terceiro lugar, que as nossas dores e alegrias não são passadas ou desfrutadas sozinhas. Nós temos um Deus menino que partilha de nós, que partilha conosco alegrias e dificuldades. Quantos vão passar o Natal alegres? Assim, levanta a mão. Amém. Quantos vão passar o que vai passar triste? Não precisa levantar, mas você pode nos procurar depois, porque nós queremos chorar junto com você também. Amém? Porque Jesus faz isso. Essa é uma das coisas do bebê, ele chora e ri ao mesmo tempo. Eu prometi que leria o cântico, e eu, antes da minha última aplicação, antes de ler o cântico, eu vou fazer a minha aplicação. Que diz a respeito da adoração. O Natal é um convite para que você prostre os seus joelhos e adore a Jesus, reconhecendo Ele como o Messias que veio cumprir as promessas do Antigo Testamento, e o adore para a glória de Deus.
Proste-se em sua casa, em seu trabalho, em todos os ambientes. Proste-se para reconhecer a glória de Cristo. Canção infantil para o Natal de Cristo, de Martim Lutero, escrito em 1535, eu havia dito que era 534. Diz assim: eu venho a voz dos altos céus, trazendo o anúncio bom de Deus, da boa nova hei de cantar, quero exaltar e jubilar. Menino lindo vos nasceu, Maria foi quem o deu à luz, é tão pequeno, terno e bom, cantai louvor em claro tom. É Cristo, Deus nosso Senhor, liberta-vos de toda dor, vem mesmo para vos salvar e do pecado vos livrar. Felicidade singular, o Pai vos soube preparar. No reino podereis entrar, conosco para sempre morar. Essa é a minha estrofe preferida. Atentem, este é o sinal. No coxo, em fraldas, muito mal, deitado está o que mantém o céu e a terra, ele o sustém. Vinde todos, com os pastores adorar. Olhai o que o bom Deus Pai nos deu, o bem-amado Filho seu. Vem, olha bem, vê que ali, nesta lapinha pobre aqui, o menino quem será? É o Jesusinho que Deus dá. Atentem, irmãos, este é o sinal. No coxo em fraldas, muito mal, deitado está o que mantém o céu e a terra, esse bebê é quem sustém. Vamos orar? Exaltamos a Ti, Deus do céu. Te louvamos pelo Deus menino que se encarnou para nos salvar. Nós queremos nessa hora reconhecer e tributar louvores para o bebê que é digno, para Emmanuel, que é Deus conosco, para Jesus, o nosso Salvador. Sim, Senhor Jesus, Tu que és maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Tu que és o Deus forte, Tu, Jesus, que és o Pai da eternidade e o Príncipe da paz, aquele sobre quem o Deus Pai pôs o Espírito, aquele sobre quem a alma do Pai se agrada, aquele que promulgará a justiça aos gentios, aquele que trabalhará para reunir Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel, mas também aquele que será luz para todos os povos. Senhor, que cada vez que os nossos olhos contemplarem os pisca-piscas que vemos em nossa cidade, que o Senhor nos lembre que essa luz relembra a luz do Teu Filho que dissipou a escuridão das nossas trevas. Que cada presente que trocarmos em nossas confraternizações, nos lembremos do presente maior que foi nos dado por Ti mesmo, em nos salvar da ira vindoura e nos dar um lugar ao céu e na nova Jerusalém. Senhor, que cada evento do Natal, que o vermelho, tão comum na época natalina, pré-anuncie não somente o nascimento, mas a morte e vitória do Deus menino. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um tempo de advento edificante, que seja bom para a nossa fé, que cresçamos em adoração a Ti, e que ao final desse mês, Senhor Deus, nosso coração possa estar aquecido pela verdade de que o Senhor, na plenitude dos tempos, enviou o Teu Filho para nascer de mulher. Nós Te louvamos no nome do bebê, de Emmanuel, Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe, irmãos.